Você investiria todo o seu dinheiro em algo que você não conhece? Se eu te oferecer essa caixa e disser que esse será o melhor negócio da sua vida, você venderia tudo e compraria essa caixa sem saber o que tem dentro? Seja muito bem-vindo ao Ensinando da Arca. Eu sou o Daniel Soares e hoje vou te apresentar uma técnica infalível contra o engano. Bora pro vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje é essencial. Eu garanto que quem assistir até o final vai adquirir ferramentas para nunca mais ser enganado por falsos ensinos bíblicos. E eu escolhi iniciar o nosso tema apresentando uma situação referente a valores. Alguém oferecendo alguma coisa e alguém comprando. Toda vez que dinheiro está envolvido na situação, as pessoas tendem a prestar mais atenção. E é isso que eu peço a você. Atenção. Esse não é um vídeo que você pode assistir de qualquer jeito, enquanto faz outra coisa. Diversas vezes eu faço isso aqui em casa. Coloco um vídeo para rodar e vou fazendo outra coisa. Por favor, não faça isso. Eu preciso de verdade da sua atenção total. Nós vamos tratar da sua maior riqueza, do que você tem de mais valioso, o seu futuro eterno. E a não ser que você seja maluco, a resposta para a pergunta inicial do vídeo é: de maneira alguma. Eu nunca compraria uma caixa que custasse todos os meus bens sem saber o que tem dentro. E qualquer pessoa sensata escolheria saber o conteúdo da caixa. E uma vez identificado o produto, pesquisaria o real valor. Talvez até levaria para algum especialista analisar se realmente a caixa vale tal preço. E a pergunta que eu te faço é: por que você não faz isso com a caixa teológica que te apresentaram? Por que você confia o seu futuro eterno, que é o maior bem que você pode ter, investido em uma caixa de afirmações e doutrinas bíblicas, sem ter certeza que não está fazendo um péssimo negócio? Deixa eu te fazer outra pergunta. O que você faz depois que assiste os vídeos aqui desse canal? O que você faz com as descobertas, com os segredos que são desvendados aqui para você? O que você faz com o que você aprende a respeito do reino de Deus? Há muito tempo eu tenho percebido que várias pessoas não tomam atitudes coerentes sobre as informações que recebem. Parece que estão dormindo enquanto aguardam o tempo passar. Em meio a enxurrada de informações de teologias diferentes, muitos parecem estar anestesiados a ponto de não perceber o que está em jogo. Não é só uma crença ou sobre um ponto de vista, mas é sobre o seu futuro eterno. Como assim, Daniel? Alguém pode dizer agora: esse não é o meu caso. Eu sou crente, tenho fé em Jesus. Pessoal, esse é um engano fatal. Um grande rabino disse uma vez: o sentimento religioso sincero não justifica o que Deus proíbe. Vou repetir. O seu sentimento religioso, mesmo que seja sincero, não justifica o que Deus proíbe. Alguma vez você já analisou a sua caixa teológica? Em algum momento da sua vida de fé, você já confrontou o que o seu pastor te ensina? As doutrinas, a sua religião com os mandamentos de Deus? É, pessoal, tem muita gente sincera, religiosamente falando, mas que está em plena desobediência a respeito de Deus. E isso não é de hoje. A Bíblia está cheia de exemplos onde pessoas sinceras morreram por desobedecer a Deus. Pensavam estar agradando ao Eterno, mas descobriram de maneira fatal que sua sinceridade não estava de acordo com os mandamentos de Deus. Veja só o caso de Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão, separados pelo Eterno para serem sacerdotes do povo de Israel, para representar a Israel diante do Eterno. Morreram fulminados porque apresentaram no altar um fogo estranho. Não observaram o mandamento de Deus para a função que exerciam. Fizeram de outra forma. Substituíram o padrão de Deus. Eles sinceramente queriam manter o fogo do altar aceso, mas substituíram a maneira, o mandamento. Outro caso foi o exemplo de Uzá. Quando a arca de Deus estava sendo trazida de volta para Israel,
os bois tropeçaram, lembra? A arca deslizou e para que ela não caísse, Uzá, sinceramente, com toda a boa intenção do seu coração, tocou na arca da aliança e na mesma hora foi fulminado pelo fogo de Deus. E uma vez alguém leu essa história e me disse: por que Deus foi tão cruel com Uzá, Daniel? Ele tentou ajudar e mesmo assim Deus o matou. Será mesmo que Deus foi cruel com Uzá? Pelo contrário, Deus foi paciente até o limite da sua longanimidade. Deus suportou até o final, até quando não fosse mais possível suportar a desobediência da maneira pela qual eles transportaram a arca. Qual era o mandamento? Como a arca deveria ser transportada? Quem deveria conduzi-la? Estava tudo errado. O rei Davi, na melhor e mais nobre intenção do seu coração, mandou trazer a arca do Senhor, mas não se atentou ao padrão de Deus. A maneira estava errada. Os mandamentos e o padrão que o Eterno estabeleceu não foram observados e toda a sinceridade do rei, por mais linda e nobre que foi, só gerou a morte de Uzá. O sentimento religioso sincero não justifica o que Deus proíbe. E veja que nesse caso, o erro do líder, do rei, provocou a morte do servo, de Uzá. O erro do seu pastor, do seu líder espiritual, pode causar a sua morte eterna. Não é possível que você confie o seu futuro eterno nas mãos de algum pregador ou de alguma crença, sem verificar exaustivamente se o que você acredita está de acordo com os mandamentos de Deus. Durante mais de 30 anos eu pertenci ao cristianismo. E durante a minha caminhada, eu percebi que muito da minha crença sincera estava em desacordo com os padrões de Deus. A palavra de Deus independe de crença. Deus não tem compromisso algum com crença, mas unicamente com a sua palavra. Tem muita gente sincera dentro das igrejas, dentro do cristianismo em geral, mas que estão como Uzá, por causa de uma teologia distorcida, por causa de pastores e líderes que estão ensinando que a lei de Deus foi abolida, que o Senhor do sábado agora é o Senhor do domingo, que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tudo isso parece bonito demais, sincero demais, mas está errado. É preciso que você mesmo busque o conhecimento da verdade para que o seu fim não seja o mesmo de Uzá. Não morra por causa dos erros dos outros. Não fique inerte ouvindo essa reflexão. Faça alguma coisa. Abandone por um momento os seus dogmas e o que o seu pastor diz e analise a caixa. Tem muita gente aí aprendendo uma teologia a respeito da graça e a respeito da lei de Deus completamente equivocada, distorcida e aparentemente muito sincera. Esses dias a minha filha me perguntou: pai, e esse texto aqui de Filipenses 3, onde Paulo diz que tudo agora ele considera como sem valor e o que vale é só a graça de Cristo? Eu disse: aonde você escutou isso? E ela me respondeu: uma cantora gospel aí falou que está lançando um CD a esse respeito. Pessoal, completamente equivocada a interpretação dessa tal cantora. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso mais para frente. Mas entenda que todas as vezes que você for verificar a sua crença em relação aos padrões de Deus, você precisa ter a maneira correta de olhar para a Escritura. E a maioria do povo cristão, das interpretações cristãs, tem uma maneira antissemita de olhar para a Escritura. Nós precisamos fazer como a igreja de Atos fez. Se estruturou nas Escrituras e na mensagem dos profetas de Israel. Se o seu entendimento bíblico está fora desse padrão, muito provavelmente o seu fim pode ser o mesmo de Uzá. É preciso que você verifique urgentemente o que o próprio Eterno e o seu Messias, Jesus, disse a respeito das leis de Deus. Lembra do Sermão do Monte? O Messias, o nosso Jesus, já começa dizendo assim: não pensem que eu vim abolir a lei. Não pensem isso, eu não vim abolir, eu vim torná-las plenas.
Talvez seu pastor seja sincero. Talvez ele realmente pense estar ensinando a você o caminho da verdade. Davi também pensava estar agradando a Deus ao mandar trazer a arca. Mas existe um padrão, existem mandamentos, existem leis estabelecidas para toda a humanidade, antes mesmo que o mundo fosse criado. E agora alguns podem dizer, mas nós estamos no período da graça. Deus não fulmina mais ninguém. Meu irmão, essa é uma das maiores falácias que o mundo cristão tem ensinado aos crentes. Porque a graça sempre existiu. Adão recebeu graça de Deus quando pecou. Deus disse, no dia em que comeres desse fruto, certamente morrerás. No entanto, Deus o chama e diz, onde está você, Adão? Conversa com ele, cobre o seu corpo, decreta o esmagamento da cabeça da serpente e promete a Adão e a Eva que da descendência deles nasceria o Salvador da humanidade. Isso é graça. Moisés, o homem a quem a lei de Deus é atribuída, foi perseguido quando ainda bebê, enquanto todos os bebês israelitas eram partidos ao meio pela espada egípcia. Moisés era conduzido graciosamente pelas águas do rio até o palácio do faraó. Israel, quando no deserto comeu o maná, bebeu água que saía da rocha. Viu dia e noite a nuvem e o fogo de Deus a protegê-los. Viu o mar vermelho se abrir e passaram a seco. Tudo por graça. A graça de Deus sempre existiu. Não existe esse negócio de graça e lei. Os textos que esses pastores e líderes te ensinam não estão de acordo com o todo da Bíblia. Substituíram o padrão de Deus e apegaram-se ao padrão de filósofos gregos e romanos. E o pior, fizeram isso com a maior sinceridade do mundo. Eu ouvi um sábio dizer esses dias, e eu sou obrigado a concordar com ele. A maior sorte dos falsos mestres é que Deus não está presente em suas reuniões. Como assim, Daniel? Como é possível? Lá na minha igreja, o Espírito Santo está presente e se manifesta. Meu irmão, analise a caixa. O que o nosso mestre, o Messias, Jesus, nos ensinou a respeito do Espírito de Deus? Quando eu for, enviarei o Consolador, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A maior certeza que você pode ter ao analisar se a sua igreja ou a sua crença está sendo direcionada pelo Espírito de Deus é se os pecados têm sido denunciados, se a justiça de Deus tem sido apresentada. E o que é a justiça se não a lei de Deus? Analise as palavras. Veja se o juízo do Eterno tem sido anunciado onde você frequenta. O juízo acontece por causa do pecado. E o que é o pecado? É a transgressão da lei. E como saberão o que é pecado se aprenderam que a lei foi abolida? Analise a caixa. Tudo que sai do padrão de Deus é idolatria. Tudo que os homens substituem do que Deus estabeleceu, por melhor e mais sincera que seja a intenção, é idolatria. Analise a caixa. Seu futuro eterno depende disso. Se você entende que é loucura negociar e entregar todos os seus bens a alguém em troca de uma caixa que você não sabe o que tem dentro, use essa mesma lógica para verificar se a sua fé te conduz à obediência a Deus ou te levará sinceramente ao inferno. Por hoje é isso. Faça alguma coisa com essa palavra. Não fique inerte. O seu futuro eterno está em jogo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Eterno sobre você levante o rosto e te dê a shalom, a paz. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.